É fundamental eliminar Arthur Aguiar neste paredão, que é, desde já, o mais importante e mais relevante, emocionante da temporada. O BBB 22, que foi tão morno, tão óbvio, tão previsível durante toda a sua jornada na tela da Globo, no pay-per-view e na internet, o caminho aberto ali para Arthur Aguiar se tornar o grande campeão, finalmente agora tem um momento de suspense, um momento em que realmente não sabemos o que vai acontecer, porque talvez Arthur Aguiar seja eliminado neste paredão que conta ainda com Jesse, DG e Eliezer. Pois muito que bem, eu tenho a impressão, assim, ao longo de todos esses anos que tenho acompanhado reality shows, que não existe nada pior do que a previsibilidade. Tanto que o próprio BBB, nesta temporada, tem feito um esforço hercúleo para que as coisas saiam do controle, inclusive das pessoas lá dentro, com formações de paredão sempre diferentes, com elementos novos, eventualmente, como foi, né, a novidade dos cards no quarto secreto, no qual o Arthur pôde usufruir. É muito importante ter novidade. O público gosta de ser surpreendido. Qualquer gênero televisivo, ou além, qualquer gênero do entretenimento mundial, precisa ter algum grau de surpresa. Nós queremos ser surpreendidos. Por isso, a eliminação de Arthur Aguiar neste paredão é o momento chave, não só do BBB 22, mas de nossas vidas. Veja bem, Arthur Aguiar eliminado abre uma edição completamente nova, diferente do BBB 22. Tivemos um elenco muito covarde, não é verdade? O Arthur Aguiar, eu não tenho nada contra o Arthur Aguiar, acho que ele foi o único que realmente tentou transformar o reality show numa história dele próprio. Ele fez o possível para assumir as rédeas da narrativa, para se fazer ali, né, de se colocar sempre numa situação em que tudo girasse em torno dele. Porém, agora, neste exato momento, precisamos que ele volte para casa, que ele saia de lá, porque precisamos de alguma emoção na reta final do BBB 22. Com o Arthur fora, o jogo fica aberto. Ninguém tem favorito. Aquelas pessoas todas lá não têm torcida. E tudo que aconteceu até agora, na verdade, este paredão é um plebiscito a respeito de Arthur Aguiar. Concordas com Arthur Aguiar ou discordas de Arthur Aguiar? Esse foi um erro, inclusive, na minha opinião, da torcida dele aqui fora, da galera que organiza essa torcida aqui fora. Porque quanto mais colocaram ele como inalcançável, inatingível, incriticável, mais as pessoas adquiriram um certo ranço por ele. Não por acaso, agora, um dos últimos paredões da temporada, existe uma força organizada, sim, contra o Arthur. As duas forças hoje do BBB 22 são a favor do Arthur e contra o Arthur. Não tem ninguém a favor de mais ninguém. E até por isso é importante que ele vá embora, para que essa energia que está toda em torno do Arthur seja dividida nos outros participantes e a gente viva a surpresa e a emoção de não saber o que vai acontecer. Uma outra questão que eu acho muito importante eu vejo muita gente falar assim, poxa, mas o Arthur Aguiar é o melhor jogador de todos os tempos. Seria uma injustiça eliminá-lo faltando tão pouco tempo, né? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, faltam 10 dias para o fim do BBB. Mas eu discuto um pouco essa afirmação de que Arthur é o melhor jogador de todos. Eu acho que ele é o cara mais esforçado. Mas ele jogou contra ninguém no BBB 22. E ele jogou mal. Um cara que se diz tão jogador vai a tantos paredões assim? Um cara que se diz tão jogador tem uma dificuldade tão grande assim de convencer seus aliados de que é
um bom jogador, que tem uma boa visão de jogo. Tudo que o Arthur fez no jogo foi muito repetitivo. Foi muito sem imaginação até. Porque ele pegou uma única história, que é a de vítima, né? É o de incompreendido e o de perseguido. E isso nem se reflete tão bem na história do jogo, porque não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Ele tinha uma disputa com Laís e Jade, principalmente. E tirando isso, ele foi um participante normal, que tentou pegar todo o fiapo de história e se transformar numa vítima. Só que isso não tem nem base no que aconteceu de fato no programa, né? Então, isso é inteligente, mas é um jogador de um golpe só. É o que quem jogava Street Fighter no fliperama sabe que é o cara que é apelão, né? O cara aprende a dar o golpe especial lá, o Hadouken, e fica tentando dar o Hadouken o tempo todo, até aparecer alguém que talvez saiba jogar melhor e consiga destruir isso ali minimamente. Então, o Arthur Aguiar está viciado nesse Hadouken e não conseguiu. Como que eu posso dizer? Ele não conseguiu variar o seu cardápio de ações. E isso é muito chato. Convenhamos, isso é chato. E isso não é ser o melhor jogador de todos os tempos. Longe disso. Juliette jogou melhor, Sara jogou melhor, Gil jogou melhor. Isso só no passado. No ano retrasado, acho que todo mundo jogou melhor que ele. Todo mundo. Todo mundo. Minha humilde opinião. Com todo respeito. Acho que o Arthur fez o possível. Ele foi o único que tentou. Um elenco um pouco covarde. Outra pessoa que tentou, sabe quem que eu acho? Eu acho a Jessie uma jogadora muito melhor e mais sofisticada que o Arthur Aguiar. Ela teve uma estratégia muito mais ousada e muito mais firme, porque ela o tempo todo manteve sua coerência de fazer as piores jogadas, de tomar as piores decisões. Ela o tempo todo se manteve firme no seu objetivo rumo ao oblívio. Até por isso, eu acho que seria uma injustiça ela sair agora. Primeiro que é importante ter força e contra-força, né? Se só tem a rapaziada, poxa, acho que é importante ter a Jessie lá também, até o final. E eu acho que a Jessie é uma boa postulante ao prêmio. Teve uma história legal, aquela negativa dela de jogar, que muita gente diz que é planta, é tudo menos planta. Porque uma planta, ela segue o fluxo, né? Se as pessoas pedem para votar, ela vota. A Jessie não. A Jessie era estanque. Ela não se permitia envolver na jogada de ninguém, ela estava fazendo a história dela. E isso é jogar. E isso é jogar muito bem. E isso é um jogo muito mais inteligente e muito mais divertido até de assistir do que o que a Arthur Aguiar fez, na minha opinião. As pessoas podem ter outras opiniões, não tem problema nenhum. Mas essa é a minha respeitosa opinião. E se temos aqui a conclusão que o Arthur não é um jogador tão bom assim, na verdade ele disputou com poucos, eu chego no meu último ponto aqui deste vídeo, que é o seguinte: se vamos premiar alguém no BBB mais morno dos últimos anos, que a gente premie por bons motivos. Premiar o Arthur por conta desse samba de uma nota só, do vitimismo, do coitadismo, do chororô, eu acho que é um pouco andar para trás, sabe? Eu acho que é caminhar para trás no rumo da história do reality show brasileiro. Então, se é pra gente realmente premiar alguém, e veja bem, a gente não assiste reality show por conta de jogo. Isso foi um negócio que inventaram esse ano. A gente assiste BBB para gostar das pessoas. É isso, tá? É isso. Tem o jogo, tem pensar no paredão, tem pensar em voto, tem fugir do paredão, que o Arthur não conseguiu fugir do paredão, né? Foi para paredão pra cacete. Então, por que nós vamos premiar um cara como o Arthur? Eu acho que tem pessoas mais carismáticas lá. Tem o PA. Por que o prêmio não pode ir para o PA? Tem a própria Jessie, que é um show de carisma, professora, gente fina, entendeu? Divertida. Tem o próprio Gustavo. Gustavo
tem uma visão até mais interessante de jogo e tentou divertir muito mais todos nós do que o Arthur. O Arthur tentou te divertir em algum momento? O Arthur, em algum momento, fez algum movimento pensando em você? Porque o tempo todo ele pensou nele mesmo. Isso deveria ter uma importância também neste paredão. Então, esta edição extraordinária do Chico Barney Urgente vem aqui realmente para dar esse contexto, essa análise e esta visão para você a respeito do paredão mais importante, do paredão mais relevante e do paredão definidor desta geração. O que vai ser do reality show depois do dia 26 de abril, enquanto gênero, enquanto instituição aqui no Brasil, depende do que você vai fazer hoje. Pense bem a respeito disso e, na minha opinião, sem querer influenciar ninguém, mas apenas analisando o jogo e analisando todas as consequências do que é feito, a minha sugestão, a minha ideia é que você vote para eliminar o Arthur. Chico Barney Urgente é exibido de segunda a sexta às 19 horas ao vivo, sempre com debates acalorados a respeito das principais coisas que acontecem no mundo. Conto com seu prestígio, conto com seu like. Se você quiser virar membro, você participa das lives conosco e dê o joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado e vamos rumo ao Hexa.